E aí, galerinha do segundo ano, vamos nós, vamos mais um vídeo para te ajudar, para você poder mandar bem lá na prova. Nossa prova é dia 25, hein? Lembrando novamente, calcule o impulso ou a força do impulso de um objeto posto em água. Um objeto que vai ser imerso em água, que tenha uma massa de 20 kg e um volume de 0,02 metros cúbicos. E a densidade da água 10 a terceira ou 1000 kg por metros cúbicos, né? Beleza, vou fazer de duas formas, para você ver qual que é a melhor aí. Ele quer o impulso, ele deu a densidade da água 1000 kg por metros cúbicos ou 10 a terceira, tanto faz. Volume 0,02 metros cúbicos e a gravidade 10. Vamos calcular. Beleza, 10 a terceira, ó, 10 a terceira com 10 a primeira, multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somos expoente. 10 a terceira com 10 a primeira vai dar 10 a quarta. Vou transformar esse cara aqui em fração. Posso dizer que tem duas casas decimais depois da vírgula? Duas casas decimais depois da vírgula vai ser sobre 100, não vai? Beleza? Aqui não é 10 a quarta, eu posso dizer que é 10 mil? Posso, não posso? 10 a quarta, posso dizer que é 10 mil. Vou cortar 2 zeros no denominador, 2 zeros no meu numerador. Sobrou 100 vezes 2, 200. 200 newtons. Beleza? 200 newtons. Deixa eu descer um pouquinho mais a tela. Aí aqui eu fiz de outra forma. Peguei a densidade, ao invés de colocar 10 a terceira, eu coloquei 1000. O volume 0,02 metros cúbicos. E a gravidade é 10. O que eu fiz aqui? Ó? Cortei 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. 10 vezes 10 vai ficar 100 vezes 2, 200 newtons. Beleza? Tranquilo? Impulso, a densidade, vezes o volume, vezes a gravidade. A gravidade era 10, o volume era 0,02 metros. Transformei em fração, 2 sobre 100. E procurei zeros para cortar no meu denominador e no meu numerador. 2 em cima, 2 embaixo, cortei os zeros, sobrou 200 newtons. Beleza, galera? Cuidado aí, tá? Dá uma treinada aí. E aí, galerinha do segundo ano A, segundo ano B, segundo ano B, segundo ano A, tudo bem com vocês? Gente, vamos gravar alguns vídeos para ajudar você na prova de física, a melhor de todas. Quando vai ser? Dia 25, quarta-feira que vem, daqui a uma semana. Aí quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar faltando menos dias. Tá? Um abraço, boa noite, estou gravando à noite, cheguei agora do trabalho e vou gravar aqui para você, tá bom? Vamos lá? Uma amostra metálica possui uma massa. Uma amostra metálica possui uma massa de 13,5 gramas. O seu volume é de 5 ml. Qual é a densidade? Densidade é massa sobre volume. Densidade é massa sobre volume. Tá, existem dois padrões de respostas para densidade. Quando a massa estiver em gramas, o volume tem que estar em ml, ou quando a massa estiver em quilogramas, o volume vai ter que estar em litros. Tá? Beleza?
Então vamos lá. Existem dois padrões. Gramas por ml, o que nós vamos ver agora, tá bom? Nesse momento, gramas por ml. Quando a massa tiver em gramas e o volume tiver em ml, tá tudo ok para a gente desenvolver. A massa, 13,5 gramas sobre o volume que eu disse que é 5 ml. Só dividir um pelo outro. Vamos lá, 13,5 dividido por 5. Ah, professor, veio você com vírgula novamente. Você deve gostar muito disso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar essa vírgula. Como é que eu elimino ela? Como é que eu vou eliminá-la? Eu vou andar uma casa para a direita. Se eu andei uma casa, eu estou multiplicando por 10. Então deixou de ser 13,5 para ser 135. Automaticamente eu vou ter que também multiplicar por 10 embaixo. Se eu multipliquei por 10 no meu numerador, eu vou multiplicar por 10 no meu denominador. Então ficou 135 dividido por 50, que vai dar 2,7 gramas por ml, é a minha densidade. Olha, aí eu cuidei aqui de dividir 135 dividido por 50. 50 vezes 2 vai dar 100, vai sobrar 35. Acrescentei um zero, fiz ficar maior, botei uma vírgula, 35 é menor do que 50. Botei um zero, acrescentei uma vírgula. Agora sim, ó, aí eu posso fazer o quê? Contar zeros de ambos os lados. 35 dividido por 5 vai dar 7, 7 vezes 5, 35. Vai sobrar nada, beleza? Toma cuidado, pode ter continhas com divisão com vírgula. Beleza aí? Esse é o nosso primeiro vídeo que fala sobre a densidade. Show? Olá! Olha a galerinha boa do segundo ano A, segundo ano B. Tudo bem com vocês? Vamos lá continuar a gravação de uns videozinhos para que a gente possa mandar bem na prova. Olha que maravilha. Vou tentar aproximar um pouquinho aqui para ver se melhora. Tá. Do que se trata esse problema? Determine o volume de água por um bloco de 20 kg, em que a força do empuxo e a força-peso estão em equilíbrio. Eu já andei falando um pouquinho em nossas aulas que quando a força do empuxo e a força-peso estiverem em equilíbrio, é porque um é igual ao outro, né? E se eu também posso dizer que a diferença entre a força do empuxo e a força-peso é nula, é zero. Beleza? E ele quer saber o quê? Ó, ele forneceu para nós a massa, ele forneceu o volume, ele não deu. Ele deu a densidade. Então vamos lá, vamos começar pela densidade. 1000 ou 10 a terceira. O volume, ele quer saber o volume, então eu não tenho o valor do volume. Vê? A gravidade, se ele não falou nada, gente, coloca 10, né? Para facilitar a nossa vida. Aí beleza. E o E de impulso? Caramba, professor, eu fiquei com duas incógnitas. Sim, duas incógnitas, ó. O volume e o impulso. Mas ele mesmo disse no problema, e você precisa lembrar, que o impulso é igual a força-peso. Então, eu posso dizer que o impulso é igual a força-peso, e peso, qual é a fórmula do peso, gente? Estou vendo aí, ó. Massa vezes gravidade, nós aprendemos isso no primeiro ano.
E a massa? Qual foi a massa? 20 kg. Qual foi a gravidade? 10, que ele não falou nada. Então a força-peso é 200 newtons. Até aí está muito ensinado, professor. Mas aqui, ó, o empuxo é igual a força-peso se eles estiverem em equilíbrio. Então eu já tenho um empuxo. O empuxo é igual a força-peso. O empuxo é igual a força-peso. No lugar do empuxo eu vou botar o valor lá que eu encontrei. Quando eu multipliquei a massa pela gravidade, encontrei a força-peso. E a força-peso é igual ao empuxo. Beleza? Tudo bem? Descer um pouquinho mais a tela aqui, mexer um pouquinho. Beleza. Show. Então vamos lá. 10 a terceira com 10 a primeira. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Ah, 10 a quarta é 10.000, professor. Sim, 4 zeros. O que eu tenho aqui, ó? 10.000V. 10.000 vezes o volume, 10.000 vezes o volume, dividido por 200. Ah, show de bola. Agora, o que eu vou fazer, professor? Ó, vou cortar zero de um lado e do outro, de um lado e do outro. Tem 2 zeros no 200, cortei 2 zeros no 10.000, sobrou V de volume, igual a 2. E esse 100zinho que sobrou, vai para baixo, dividindo, isso aí. Foi para baixo dividindo. 2 dividido para 100, vai ter duas casas, é só escrever 200 de forma contrária, de trás para frente. Porque, ó, 2 dividido para 100, botei um 0, 0, botei outro 0, agora sim posso dividir, né? Então foi o volume, 0,02 metros cúbicos, beleza? Então preste atenção, ele quer o volume, eu não tenho o impulso, eu tenho a massa, ele deu a massa do bloco, ó, eu tenho água e tenho um bloco, beleza? Ele deu só a massa do bloco, ele disse que o bloco tem 20 kg, 20 kg, beleza? E que a força do empuxo e a força-peso estão em equilíbrio. Então uma é igual a outra, peso é igual ao empuxo. Então eu tenho como achar a força-peso, e quando eu achar a força-peso, eu estou achando quem? A força do empuxo, eles estão em equilíbrio, uma é igual a outra. Massa vezes gravidade, 20 vezes 10, 200. O meu empuxo igual a peso, 200 newtons. Ah, achei a força do empuxo. Joguei lá no lugar do Ezinho. Densidade da água é 1000. Volume não sei, gravidade é 10. 1000 é 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a primeira, 10 a quarta. Multiplico as potências de 10 e somei os expoentes. Por isso que deu 10 a quarta. E 10 a quarta é a mesma coisa que 10.000. Ó, 10 a quarta é a mesma coisa que 10.000. Então, no lugar de 10 a quarta, eu botei 10.000 para facilitar com 200. Cortei 2 zeros do 200, 2 zeros do 10.000. Volume é igual a 2 sobre 100. 2 dividido para 100. E resultado 0,2. 0,02 metros cúbicos. É o meu volume. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Abraços! Vamos lá, galerinha boa? Essa galerinha é boa demais. A galerinha do segundo ano A, segundo ano B, segundo B, segundo A. Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. O objeto está a 400 metros de profundidade. Caraca, hein? O cara tá fundo, hein? Ó, o objeto está imerso a 400 metros de profundidade. E a pressão do ar ou a pressão atmosférica é a mesma coisa,
1 atm. Qual é a diferença de pressão entre o interior e o exterior? Qual a diferença entre a pressão no interior desse objeto e o exterior dele? Tem um detalhe que eu já conversei com vocês em sala de aula, muito importante. Muito importante. Qual que é? Ó, a cada 10 metros de profundidade, aumenta 1 atm. 10 metros de profundidade, 1 atm. 20 metros de profundidade, dobrou? 2 atm. 30 metros de profundidade, 3 atm. 40 metros de profundidade, 4 atm. 400 metros de profundidade, 40 atm. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu vou sair pela regrinha de 3, 1 atm. ATM, que é a pressão atmosférica ou a pressão do ar, é igual a metros, a profundidade. Profundidade em metros. 1 atm está para 10 metros. E 400 metros de profundidade, cara, tá fundo, hein? É igual a x atm. Vou multiplicar cruzado, 10 x é igual a 400. X, cortei 0 de um lado, 0 do outro, x é igual a 40 atm. Ou seja, o cara está a 400, o objeto está a 400 metros de profundidade. Qual a pressão atmosférica dele? 40 atm. Beleza? Ou seja, a cada 10 metros que alguém mergulha, é 1 atm a mais. 20 metros, 2 atm. 3 metros, 3 atm. 400 metros de profundidade, 40 atm. Porque cada 10 metros aumenta uma pressão atmosférica. Eu preciso guardar isso aqui para a prova. Beleza? Vamos lá. E eu preciso encontrar a pressão externa e a pressão interna. Beleza? Vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Como é que eu vou encontrar a pressão externa? Eu pego os 40 atm que eu encontrei, que é a pressão atmosférica que o objeto está a 400 metros de profundidade, e vou somar 1 atm. Então, a minha pressão externa, 41 atm. Agora, como é que eu vou encontrar a diferença da pressão exterior ou interior? A diferença de pressão externa com a pressão interna. A pressão externa, nós já achamos, 41 atm, menos a pressão interna, que é 1 atm. 41 menos 1, 40 pascal, ou 40 newtons por metros cúbicos. Voltando, ó. Cada 10 metros de profundidade, 1 atm. Se ele está a 400 metros de profundidade, você ir pela regrinha de 3. X vezes 10, 1 vezes 400, 400 dividido por 10, 40 atm. Quem é esse 40 atm? É a pressão exterior, quando o cara estiver lá a 400 metros de profundidade. Beleza? Agora, como é que eu vou encontrar essa pressão externa? Eu pego a pressão de 400 atm mais a pressão atmosférica, que é 1. 41. Quem é esse 41? É a pressão externa. A pressão interna, para eu descobrir a diferença entre a pressão externa e a pressão interna, basta dividir de 1 atm. Eu diminuí de 1 atm, diminuí 1 atm. Beleza? Diminuindo 1 atm, eu vou encontrar a pressão, a diferença de pressão. Ele quer saber a diferença de pressão. 40 pascal ou newton por metros cúbicos. Beleza, gente? Toma cuidado. Toma cuidado, beleza? Show de bola? Vamos que vamos.
Olá, voltamos. Vamos lá, física. Segundo ano A, segundo ano B. Vamos fazer um exercício de pressão hidrostática, né? pH, pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. Pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. Beleza? Uma caixa de água, uma caixa d'água com esse volume aqui, ó, 3 vezes 10 elevado ao cubo, ou 3 vezes 10 elevado à terceira de volume de água, que está em litros. E essa caixa tem 3 metros de comprimento, 3 metros de comprimento por 1 de largura. Beleza? 3 metros de comprimento por 1 de largura. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Poderia ser 9,8? Poderia. Vai ter exercício na prova com 9,8? Vai ter com 9,8, vai ter com 10. Né? Qual é a pressão hidrostática exercida pela água? Qual a pressão hidrostática exercida pela água? A pressão exercida pela água. Pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. Beleza, densidade da água. Professor, obrigatoriamente a densidade da água vai estar na prova? Não. Não necessariamente. Então, a densidade da água eu preciso guardar que é 10 à terceira ou 1000. Tanto faz. Gravidade. Tá, gravidade é 10. Nesse caso é 10. E altura? Cara, em nenhum momento ele deu a altura. Ele fala do comprimento da caixa d'água, ele fala da largura da caixa d'água. A altura, ele não deu. Tem uma fórmula lá no fundo 2, você aprendeu que volume é comprimento vezes a largura vezes a altura. Beleza, ele deu comprimento? Deu 3. Ele deu a largura? Deu 1. Ele deu a altura? Não. Ele deu o volume? Deu. Mas o volume está em quê? O volume está aqui embaixo, ó. Olha para cá, ó. Olha aqui, ó. Volume está em litros. Como que eu passo para metros cúbicos? Volume em litros para metros cúbicos eu divido por 1000. Beleza? Divido por 1000. Dividindo por 1000 vai dar 3? Vai dar 3 metros cúbicos. Ah, professor, o volume então é 3 metros cúbicos. Se ele está em litro, divido por 1000, vou encontrar o volume em metros cúbicos. Era 3 vezes 10 a terceira, ou 10 a terceira não é a mesma coisa que 1000? Então eu tinha, ó, 3.000 litros de água. 3.000 litros de água. Dividi por 1000, cortei 0. No numerador e no denominador da fração, sobrou 3 metros cúbicos de água. Agora eu já tenho. Aí eu pego esse volume, vou lá colocar no lugar do V. Volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Volume é 3, comprimento é 3, largura é 1, altura não sei. 3 vezes 1, 3 vezes H, 3H. 3H igual a 3. HA de altura, tudo que está multiplicando volta dividindo, 3 dividido para 3 vai ficar 1 metro. Opa, achei a altura! Achei a altura, o que eu faço agora? Agora sim, ó. Agora eu consigo encontrar a pressão hidrostática exercida pela água. Pressão hidrostática é pressão. Densidade 10 à terceira ou 1000. Gravidade 10 elevado a 1. E altura 1 metro, que nós encontramos na parte anterior. Beleza, 10 à quarta, 10 à quarta, 10 à quarta, 10 à quarta, Newton
por metro quadrado. 10 a quarta por Newton. 10 a quarta Newton barra M2. 10 a quarta Newton por metro quadrado. Quem é esse cara? Pressão hidrostática. Cara, volta a fita. Volta o vídeo. Pausa o vídeo. Vê de novo. Tento fazer sozinho também. Para ver se vai dar certo. Para eu me dar bem. Beleza? Aê! É isso aí, galera do bem. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Física! E aí, galerinha do segundo ano, que eu amo tanto. Também amo do primeiro, amo do nono, do oitavo também. Beleza, gente? Vamos lá? Aplicando a lei de Stevens. Aplicando a lei de Stevens. Isso aqui é um vaso comunicante. O que seria um vaso comunicante? Eu tenho dois líquidos aqui. Eu tenho óleo e tenho a água. Se a gente pôr, eu tenho a altura do óleo e tenho a altura da água. Beleza? A água não tem uma densidade? Tem. Densidade da água. O óleo não tem a sua própria densidade? Tem. Densidade do óleo. Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu encontro a altura? Ele quer saber a altura de quem? Não, ele quer saber a densidade do óleo. Ele quer saber a densidade do óleo. Vou botar óleo. E aqui vou botar água. Vai ficar melhor. Toda vez que eu tiver um vaso comunicante, como é que eu vou achar a altura de um dos lados ou a densidade de um dos líquidos? Densidade da água, vezes a altura da água. Ele disse que é 70. Que é igual a densidade do óleo vezes a altura que está o óleo dentro do recipiente, dentro do vaso comunicante. O vaso comunicante pode ser só com 2 tubos? Não, pode ser com mais tubos. Aqui é com 2. Beleza? Então, ó, densidade da água vezes a altura da água, igual a densidade do óleo vezes a altura do óleo. Eu dei aqui, ó, a densidade da água, eu já falei que vocês precisam guardar, que é 10 a terceira ou 1000. Eu dei a altura da água. A altura da água, 70. E a altura do óleo, 100. Eu quero a densidade do óleo. Beleza? Densidade do óleo. Show. Ó, vou passar isso aqui para 1000, vai ficar mais fácil. 10 a terceira é 1000, né? 10 a terceira é 1000. 10 elevado à terceira, mesma coisa que 1000. Vezes 700, igual a 100 D de densidade. Olha, aqui eu tenho uma multiplicação. E aqui desse lado também. Vamos juntar esses zeros. 1 vezes 7, ó. 1 vezes 7. 7. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Igual a 100 D de densidade. Agora, eu vou cortar zero de um lado e do outro. Eu posso fazer isso? Você pode. Quando você faz isso, você está dividindo. Cortei um zero de um lado, zero do outro. Zero de um lado, zero do outro. Beleza? Qual foi a densidade? A densidade do óleo. Vou virar de frente para você não falar que eu estou trabalhando de costa. Né? Eu vou escrever aqui e vou virar para conversar com você, fica tranquilo. Densidade. Ó, eu tenho 1D igual a 700 no final. Eu cortei 2 zeros de um lado e 2 zeros do outro. 100D igual a 70.000. Cortei 1 zero de um lado, 1 zero do outro. 1 zero de um lado, 0 do outro. Sobrou densidade igual a 700.
700 o quê? Quilograma por metro cúbico. Ou poderia estar também grama por centímetros cúbicos. Padrão de densidade, quilograma por metro cúbico ou gramas por centímetros cúbicos. Beleza, tudo bem. Vaso comunicante, eu tenho dois líquidos não miscíveis que não se misturam. Tem a altura, olha, vai partir de um mesmo local, ó, daqui para cima. A altura do óleo, ele disse que é 100 metros. A altura da água, 70 metros. Densidade da água. Densidade da água, 10 a terceira. Densidade do óleo, não sei. 10 a terceira vezes 70, igual a densidade vezes 100. Passei o 10 a terceira para um número, tirando de potência, de 10. 10 a terceira é 1000, vezes 70, 70 mil. 100D, cortei zero de um lado e do outro, 2 zeros de um lado e do outro, sobrou densidade igual a 700. 700 o que, professor? Quilograma por metros cúbicos, porque aqui a altura, o volume está em metros, beleza? E a massa está em quilogramas, mas poderia estar também em gramas por centímetros cúbicos. Tem esses dois padrões de medida de densidade. Abraços, depois a gente volta. Física, física, a melhor, vou me dar bem, vou tirar uma nota boa na prova do Serjão, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Galerinha do segundo ano A, segundo ano B, que alegria poder trabalhar com vocês, poder passar um pouquinho da física, a melhor de todas. Física, né? Vamos lá, quarta-feira, dia 25, vamos falar um pouquinho sobre o impulso. Eu já andei falando sobre o impulso com vocês. O impulso e a força-peso são duas forças que elas estão na vertical. Quando tem um fluido, aqui é um recipiente que tem um líquido ou um gás, e eu tenho um objeto, no caso aqui uma esfera, né? Então tem uma força que atua para cima, que é a força do impulso, e a força para baixo, que é a força-peso. Elas estão na vertical. E existem três situações. Quando é que o objeto vai afundar? Quando é que o objeto vai para o fundo do recipiente? Quando a força do impulso for menor do que a força peso. Ó, em E de impulso, P de peso. Quando a força do impulso for menor do que a força peso. Repetindo, quando a força do impulso for menor do que a força peso, o objeto vai afundar. Quando afunda. Agora, segunda situação. Quando que o objeto vai boiar? Quando a força do impulso for maior do que a força peso. O objeto vai boiar quando a força do impulso for maior do que a força peso. E terceira situação, quando é que o objeto vai ficar em equilíbrio? Quando é que ele vai permanecer no lugar de origem dele? Isso que está acontecendo aqui no terceiro momento. O objeto está em equilíbrio, a força do impulso é igual à força peso. A força do impulso vai ser igual à força peso. Beleza? Então, quando o objeto estiver em equilíbrio, o impulso é igual à força peso. E as duas forças, o impulso menos a força peso, vai ser nulo, um valor nulo. Beleza, gente? Deus te abençoe. Vou continuar gravando aqui para nós. Olha a física aí, gente. Vamos que vamos, vamos que. E aí, galerinha do bem, voltamos da física. Vamos lá, fazer um videozinho pequeno aqui agora sobre a densidade. Densidade
é nada mais do que massa sobre volume, né? Ela pode estar em quilogramas por metros cúbicos ou gramas por centímetros cúbicos. São as duas unidades possíveis, né, de a gente trabalhar com a densidade. Só que além disso que eu comentei agora, a gente vai fazer uma análise quando eu tenho três situações. Quando um corpo ou um objeto afunda, quando ele flutua e quando ele está em equilíbrio dentro de um líquido. Beleza? São três situações. Aí eu coloquei assim, ó, quando a densidade do líquido for menor do que o objeto, o que vai acontecer? O objeto vai afundar. Quando o valor da densidade do líquido for menor do que a densidade do objeto, ele vai afundar, ficar no fundo do recipiente. Agora, quando a densidade do líquido for maior, a densidade do líquido for maior do que o valor da densidade do objeto, o que vai acontecer com a densidade do líquido maior? Ele vai flutuar quando a densidade do líquido é maior do que a densidade do objeto. E a terceira situação, quando o objeto está em equilíbrio dentro de um recipiente, quando ele não flutua e não afunda, quando ele permanece no lugar de origem dele. Quando vai ser? Quando a densidade do líquido for igual à densidade do objeto. Quando a densidade do líquido for igual à densidade do objeto, o corpo vai permanecer no lugar de origem, vai estar em equilíbrio, ou seja, ele não vai afundar nem vai flutuar. Você precisa dessas três situações também para mandar bem na prova. Vamos que vamos? E aí, galerinha do bem, galerinha do segundo A, segundo B, segundo B, segundo A, vamos lá? Vamos ver um pouquinho de impulso. Impulso é densidade, volume e gravidade, não é isso? Nós já estudamos em sala de aula. E o impulso, ele é medido, a unidade medida é em newtons. A massa específica é medida em quilogramas por metros cúbicos e a densidade é medida em quilogramas por metros cúbicos ou gramas por centímetros cúbicos. Já vimos isso. E o volume? O volume no impulso, obrigatoriamente, ele vai ter que estar em metros cúbicos. Ele não vai poder estar em litros. Digamos que você tenha essa quantidade de volume, 6 vezes 10 a terceira. Como é que eu vou passar para metros cúbicos? Eu pego 6 vezes 10 a terceira e vou dividir por 10 a terceira. Ou então, eu pego esse 10 a terceira ou 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. 6 vezes 1000 e vou dividir por 1000 no final. Porque quando eu tenho uma medida de volume em litros, para eu passar para metros cúbicos, basta eu dividir por 1000. Então, eu tinha aqui 6 vezes 10 a terceira ou 6.000 litros. Passando para metros cúbicos, dividir por 1000, sobrou 6 metros cúbicos. Ou seja, sempre quando eu estiver trabalhando com impulso, o meu volume precisa estar em metros cúbicos. Beleza? E a gravidade? Gravidade, se ele não citar no problema, você vai trabalhar com 10. Agora, se ele trabalhar com 9,8 metros por segundo ao quadrado, você obrigatoriamente vai ter de trabalhar com 9,8 metros ao quadrado. Beleza, gente? Braços. E aí, galerinha do bem, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha a física aí de novo aí, gente. Ó, novamente uma questão sobre o impulso. Impulso é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Impulso.
é igual o produto, a multiplicação da densidade, volume e gravidade. Um objeto de metal. Imagina você um objeto de metal, ó, dentro de um recipiente, um objeto de metal que ele está completamente imerso em água. O objeto está completamente imerso em água. E a densidade da água é 1000 kg por metros cúbicos, ou 10 elevado à terceira. A gravidade na Terra, não vamos trabalhar com 10 aqui nesse exercício, vamos trabalhar com 9,8. Na prova, se não tiver nenhuma informação sobre a gravidade, você vai trabalhar com aproximadamente 10, vai trabalhar com 10. Se ele colocar a gravidade, a aceleração da gravidade 9,8, é 9,8, tá bom, gente? Se ele falar 9,8, vamos trabalhar com 9,8, se estiver no comando da questão assim. Se não estiver, trabalha com 10. Qual é a forma do que eu empuxo a força, desculpa aqui, ó, qual é a força e o empuxo exerce sobre o objeto? Vamos lá, um objeto de metal com volume de 6 metros cúbicos, já está em metros cúbicos. Se tivesse em litro, professor, se tivesse em litro, tinha que dividir por 1000 para passar para metro cúbico. A densidade da água, ele já deu 1000 ou 10 a terceira, beleza. Gravidade, ele falou que é 9,8. Poxa, se o volume já está organizado em metros cúbicos, se a densidade da água já está em quilogramas por metros cúbicos, e a gravidade já está em metros por segundo ao quadrado, é só eu lançar diretamente na fórmula. Densidade vezes gravidade vezes o volume. Densidade, volume e gravidade. Densidade, volume e gravidade. Por que eu estou trabalhando com 1000 ao invés de trabalhar com 10 a terceira? Porque eu tenho 9,8 aqui. Olha o que eu fiz com 9,8, gente. Olha para cá, olha para mim. Eu tenho uma casa depois da vírgula, até destaquei em verdinho aqui. Eu tenho uma casa depois da vírgula, eu posso colocar 98 sobre 10. Por que eu estou fazendo isso, gente? Fugir da vírgula. Eu preciso fugir da vírgula. Então, 9,8, tem uma casa decimal depois da vírgula, eu vou escrever 98 sobre 10. Beleza. Então, aqui, eu coloquei 1000, que é a densidade da água, vezes o volume, que era 6 metros cúbicos, vezes 98 sobre 10. Ah, professor, vai dar para cortar zeros. Isso, galera, ó, cortei um zero no 10, um zero no 1000. Um zero no 10, um zero no 1000, beleza? Sobrou o quê? 98 sobre 100, 98 sobre 100, 98 vezes 100, 98 vezes 100, 9.800, vezes 6, 58.800 newtons. Beleza? Empuxo, densidade, volume e gravidade. Ah, o meu volume já está em metros cúbicos. Parabéns, não preciso fazer nada ali, só lançar na fórmula. Gravidade 9,8. Transformei 98 sobre 10 para eu fugir da vírgula. Peguei 1000, multipliquei por 6, multipliquei por 98 sobre 10. Tive a oportunidade de cortar zero embaixo, zero em cima. Sobrou 98 vezes 100, 9.800, vezes 6. Qual é o valor do empuxo? O empuxo é sempre em newtons, porque empuxo é uma força, e toda força é em newton. 58.800 newtons. Até daqui a pouco. E aí, galerinha do segundo ano, vamos que vamos, vamos que vamos. Mais um exercício para a nossa prova, a mais bela prova, a de física.
um corpo ou um objeto está imerso. Ou seja, um corpo ou um objeto está imerso, está colocado dentro de um recipiente ou dentro de um local. Ele diz que está imerso em um líquido em equilíbrio a uma profundidade de 6 metros. Então, vamos lá, ó. Profundidade de 6 metros está aqui. Um corpo está em equilíbrio a uma profundidade de 6 metros. Tem um corpo aqui dentro. Ele está a 6 metros. A uma pressão de 4,0 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados. E a pressão na superfície atmosférica é de 1 atm, ou a pressão do ar, tanto faz, 1 atm. Qual é a densidade desse líquido? Concorda que ele falou de duas pressões? Ó, o corpo está a uma pressão de 4 vezes 10 a quinta. Esse corpo está sofrendo uma pressão de 4 vezes 10 a quinta. E existe uma pressão da superfície de 1 atm. Beleza? Ele quer saber a densidade. Ó, eu tenho duas pressões. Tem a pressão que o corpo está recebendo quando ele está a 6 metros de profundidade. Eu tenho a pressão atmosférica. Ele quer a densidade, tem a gravidade e tem a altura, porque ele está imerso a uma profundidade de 6 metros. Beleza? Então vamos lá. P. Esse P aqui seria a pressão que esse corpo está recebendo quando ele está a 6 metros de profundidade. Ele disse que é 4 vezes 10 a quinta. 4 vezes 10 a quinta é a pressão que esse corpo está recebendo quando ele está a 6 metros de profundidade. E ele falou sobre a pressão atmosférica. É 1 vezes 10 a quinta, a gente precisa guardar isso. Ele quer a densidade, a gravidade ele não citou, vamos trabalhar com 10. E a altura aqui seria a altura que ele está, a profundidade que ele está, 6 metros. Beleza. O que eu fiz, ó? Aqui eu tenho a pressão atmosférica, eu vou jogar para o outro lado, vou jogar para o primeiro membro. Aí eu vou subtrair, ó, 4 vezes 10 a quinta, menos 1 vezes 10 a quinta. 4 menos 1, 3. 3 vezes 10 a quinta. Aí eu vou partir para a densidade. Densidade vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que o corpo está de 6 metros, vai dar 60D. 60D igual a 3 vezes 10 a quinta. 60D igual a 3 vezes 10 a quinta. Beleza. Aqui, ó, tudo que está multiplicando do lado da densidade, eu voltei dividindo. Aí ficou 3 vezes 10 a quinta sobre 60. Aqui, para ficar um pouquinho melhor, pô, se eu tenho 10 a quinta quer dizer que eu tenho 5 zeros depois do 1. Por isso que eu coloquei 100.000. 10 a quinta, 5 zeros depois do 1. Coloquei 100.000 para dividir com 60. Porque eu tenho zero sobrando embaixo e zero sobrando em cima. Aí sobrou 10.000 vezes 3. 10.000 vezes 3, 30.000. Dividido por 6 vai dar 5.000. Qual foi a densidade? 5.000 quilogramas barra metros cúbicos. Voltando, gente. Ele fala que o corpo está a 6 metros de profundidade, recebendo uma pressão de 4 vezes 10 a quinta. E ele fala também da pressão da superfície. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta. Beleza. Qual a densidade desse líquido?
Qual a densidade desse líquido quando ele está com o corpo imerso a 6 metros de profundidade? A primeira pressão que ele dá, de 4 vezes 10 à quinta, está no lugar do pezinho. É a pressão final. Igual à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 à quinta. Mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A gravidade no setor, eu trabalho com 10. E a profundidade que o corpo está é de 6 metros. Então vai ficar 60D igual a 3 vezes 10 à quinta. Por que 3 vezes 10 à quinta, professor? 4 menos 1, 3 vezes 10 à quinta. Aí ficou 60D igual a 3 vezes 10 à quinta. Isolei o D, o 60 que estava multiplicando com B foi para baixo dividindo. Aí ficou 3 vezes 10 à quinta sobre 60. Beleza, como é que eu vou melhorar isso daqui, professor? Ó, 10 à quinta quer dizer que eu tenho 5 zeros após o número 1. Por isso que eu coloquei 100 mil. No lugar do 10 à quinta eu coloquei 100 mil. Multipliquei por 3, 30 mil. Dividi por 60. Aí cortei zero no denominador, a parte de baixo, com o numerador da parte de cima. Sobrou 10 mil vezes 3, 30 mil, dividido por 6, 5 mil. Densidade, 5 mil quilogramas por metros cúbicos. Beleza, gente? Tudo bem? Não deixe de ver apenas o vídeo. Refaça, volte o vídeo, tenta refazer o exercício, tenta fixar as fórmulas, tá bom? Estamos trabalhando para o seu sucesso. Hoje é que dia? Eu estou gravando esse vídeo? Domingo. E eu estou gravando com todo o meu carinho, com toda a minha atenção, para você poder ter a segunda e a terça-feira para estudar, para mandar bem na prova. Deus te abençoe.